E aí eu já começo perguntando para ti, Rafael, o que é o CBD? Paulo, Eu tô fazendo maconha pro meu cachorro, pro meu gato, como é que é isso? Como que está a legislação brasileira para produção, comércio, para prescrição? Como é que está esse cenário? para nível de pesquisa, o CBD isolado ele tem um nível de pesquisa maior porque é mais fácil de sintetizar o CBD na Colômbia e na Europa. Você pegar o CBD, colocar ele num composto e usar ele num projeto. Existem produtos também no mercado hoje que atuam já nesse sistema endocannabinoide, né? Mesmo que não seja um CBD, não é isso? Exato. Hoje a gente tem um tema super polêmico. Não é à toa que a gente tá de verde, né, Paulo? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Não foi pensado, gente. Não foi. Mas é um tema polêmico que traz muitas dúvidas e a gente tá aqui para tirar as dúvidas de vocês. Quem aí já ouviu falar de óleo de CBD, cannabis medicinal, né? Aquela plantinha, uso medicamentoso, quando, como, pode, não pode, é permitido, onde comprar, dose, enfim, muitas dúvidas. A gente vai falar sobre isso hoje. Fica aqui para acompanhar. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que trazer ele, Dr. Rafael Traudi, que é especialista em acupuntura e ozonioterapia e atua em mais de 10 anos na área de cannabis medicinal, além de ser professor de universidades, ser fundador e diretor Do Instituto Cahun Vet. Cahun Vet, e aí a gente vai falar sobre isso. Então fica por aqui. Traz suas dúvidas também. A gente está aqui para falar sobre cannabis. Bora! Não é, Carla? Só faltou, na verdade, uma musiquinha de fundo tipo Bob Marley, né? Pronto, resolvia don't tudo. Worry. Mas brincadeiras à parte, gente, realmente esse mercado tem movimentado 3 bilhões de dólares a previsão entre 2021 e 2025, com uma alta adesão dos tutores e médicos veterinários, né? Crescimento de quase 30% ao ano. Eu vi uma pesquisa feita online, feita nos Estados Unidos, onde as pessoas entrevistadas, 60% dos tutores de cães ou já usaram ou estavam usando o CBD, e 12% de gatos. Para situações como osteoartrite, convulsão, epilepsia, ansiedade, e mostravam, inclusive, resultados muito interessantes, eu digo, na percepção do tutor. 60% tinha melhorado a ansiedade, tinha melhorado a dor ou o desconforto. As frequências de convulsão. Exato, né? em 30%. Então, são situações bem pertinentes e esses dados bem pertinentes à nossa conversa, né? E aí eu já começo perguntando para ti, Rafael, o que é o CBD? Eu tô fazendo maconha pro meu cachorro, pro meu gato, como é que é isso? Bela pergunta. Primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite a Genero, você, Carla e Paulo também. E esse é um assunto interessante porque hoje no mundo existe uma reflexão muito importante em relação ao uso medicinal da cannabis. Então imagine-se que há 5.000 anos atrás essa é uma planta hibridizada, né? Então a genética dela foi hibridizada para que nessas misturas houvesse uma planta que tivesse um valor medicinal. E dentro dessa planta a gente tem um composto dela, que é o mais importante, junto com o THC, que é o canabidiol, que é o CBD. Então, ele sim tem valor medicinal, junto com outros terpenoides e flavonoides, que em um conjunto vão fornecer aí uma ação analgésica, anti-inflamatória ou anticonvulsivante. Então, respondendo à pergunta de vocês, o canabidiol ele é um composto farmacológico que tem uma ação específica no organismo, num receptor e num sistema que nós temos que funciona em sinergia com o que a planta oferece para a gente. Então, a gente tem hoje aí um sistema endocannabinoide que foi descoberto há mais de 30 anos, que faz uma modulação. E essa modulação ela é fisiológica. Então, é um sistema de feedback de modulação. Então, interessante, né, cara? Então, a gente tem um sistema já orgânico chamado endocannabinoide, que tem receptores aonde esses fitoativos podem agir, relacionados a ele ou não. Agora, quando a gente faz o CBD, isso tem algum princípio psicoativo? Isso vai deixar o animal doidão? Isso vai deixar... Como que ele vai ficar? Né? Porque
muitos tutores já tiveram experiência de uso in natura, né? Então, e trazem a Gera ideia... uma confusão, né? Gera uma O que vai confusão. causar no pet? O que vai causar no Na verdade, no a pet? gente tem alguns animais que chegam intoxicados porque comeram a planta, né, crua, que a gente fala. Então, imagina, Comeram aquela comeram coisinha ali que assou em cima da mesa, a, né? a cannabis mesmo. Tá. Então, aí há um processo de intoxicação. Então, nesse processo de intoxicação, você tem que fazer uma terapia suporte. Mas o que é importante da cannabis é que não há uma dose letal para 50% dos pacientes, por exemplo, uma DL50. Então, assim como nós, os animais, eles têm poucos receptores de cannabis no trato respiratório e cardíaco. Então, não tem como você ter uma overdose. O animal ele vai passar por um processo aí, talvez, de sonolência, né? Se ele for intoxicado. Então, se ele comer a planta crua. Agora, Ele deprime. ele deprime. Então, a planta ela vai ter componentes psicoativos. O THC e o CBD são psicoativos. Só que o THC é um psicoativo que vai ter um efeito euforizante. E o CBD ele é psicoativo não euforizante. Então, o termo psicoativo ele não se refere, por exemplo, a uma euforia somente. Então, eu posso dar o CBD para caso eu queira tratar um animal com um transtorno de separação, por exemplo, por ansiedade. Ou posso dar, se eu quiser tratar, por exemplo, fazer uma modulação que eles chamam de alostérica negativa que o CBD faz modulando a dor, por exemplo. Então, eu posso usar o meu composto mediante a ação que ele faz no organismo e mediante aquela patologia em si. Então, é uma terapia extremamente individualizada. Eu preciso saber qual é o composto da planta, qual é a composição corporal do meu paciente, quais interações medicamentosas que tem, para que nessa conjuntura eu individualize a terapia e consiga fazer para ele a melhor dose possível, para o melhor efeito possível. É bem complexo, né? Bastante. Mas aí, antes de entrar até mesmo na dose, que essa conversa já está evoluindo para lá, né? Até pensando em purezas, passou um monte de coisa na minha cabeça aqui. Eu tenho dúvidas. Vamos voltar antes. Para volta. que ela serve? Eu digo, aonde que o tutor pode pensar em utilizá-la ou conversar com o médico veterinário ou o veterinário de fato prescrever, em que situações? Então, a gente tem algumas questões que são primárias de muitas doenças. Então, a inflamação, a dor, a falta de apetite, por exemplo. Então, a cannabis ela vai ter compostos que vão modular exatamente isso. Então, o sistema endocannabinoide, que o composto atua, ele modula em processos fisiológicos. Então, o grande objetivo da planta é fazer com que, a partir do momento que você administra esses fitocompostos, você tenha o retorno da homeostase. Então, o sistema endocannabinoide, a função dele é essa, regular todos os sistemas bioquímicos do corpo. Então, a gente pode falar que a cannabis ela faz uma regulação bioquímica no sistema endocannabinoide. E se a gente for expandir ele ainda, esse sistema chama endocannabinoidoma. Então, trava-língua. Então, esse endocannabinoidoma ele é um sistema endocannabinoide expandido, que quando a doença ele tem uma disfunção e a suplementação com a cannabis faz com que essa disfunção ela diminua, se equilibre. Então, é um processo de regulação. Olha que interessante. Você falou em controle de sinais, né? Sim. Dor, inflamação, falta de apetite, ou seja, são situações que podem ser causadas por muitas doenças. Exato. Não há um diagnóstico sobre isso. Eu tenho várias Muito doenças amplo, que podem né? desencadear essas alterações. O uso desse CBD não impacta em uso de outras drogas? Por exemplo, um animal que tem uma doença crônica articular. Ou um animal que é atópico. Eu poderia falar sobre atopia também? Pode. Um paciente que tem como uma doença crônica inflamação. Eu vou usar o CBD, isso impacta no uso de outros produtos? Tem sinergismo, tem antagonismo? Como isso funciona nesse organismo? A cannabis, especialmente doses mais altas de CBD ou óleos que são CBD isolado, eles interagem com grupos farmacológicos do citocromo P450. Então, isso faz com que fármacos estejam mais tempo biodisponibilizados. Então, essa diminuição de processo oxidativo faz com que haja interações medicamentosas, que podem ser benéficas ou não, a depender daquilo que eu quero. Então, se eu tiver, por exemplo, um animal que tem crises convulsivas e eu entendo que o canabidiol ele vai ter uma ação anticonvulsivante e vai ter uma ação de aumentar a biodisponibilidade do fármaco qual eu uso, eu posso diminuir a dose desse fármaco e diminuir, por exemplo, uma hepatotoxicidade que aquele fármaco, em ocasião, gera. Então, eu posso usar cannabis em associação medicamentosa para que eu consiga potencializar a ação de fármacos e diminuir a dose deles.
Então, existem interações medicamentosas que são benéficas, mas se você for pegar gabapentanoides, por exemplo, ou até mesmo alguns ansiolíticos, há a potencialização desses efeitos. Então, posso ter uma depressão muito exacerbada, ou posso ter um outro efeito adverso mediante a ação do CBD em associação com esse fármaco específico. E aí tem um site que chama drugs.com. Você coloca lá canabidiol e o fármaco qual ele vai ter essa interação. E ele dá uma correlação entre uma interação negativa ou positiva, ou uma alta interação, para você entender, geralmente, o nível de interação que há. O que a gente sabe, né, que a prescrição ela deve ser feita de maneira separada da utilização dos fármacos. Então, se você dá um fármaco convencional, você vai dar a cannabis depois de 1, 2 horas para evitar que haja uma correlação e uma interação medicamentosa nesse sentido. Então, as prescrições elas são feitas sempre após a alimentação e sempre depois aí da utilização dos fármacos. Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando também 2 casinhas. Como que está a legislação brasileira para produção, comércio, para prescrição? Como é que está esse cenário? Porque a gente sabe que ainda é uma prescrição nova no Brasil, né? Não tem muitos como você, então a gente precisa entender um pouco mais como é que tá. Pode, não pode? Compra onde? Como se compra? Como se faz? Enfim. Hoje, né, teve a regulamentação agora em outubro, falando exatamente de a equipe colegiada da Anvisa, na verdade, regulamentou esses produtos à base de cannabis. Então, teve uma alteração numa portaria da Anvisa, que é a 344, que fala exatamente de produtos controlados humanos. Então, a gente pode agora fazer essas prescrições, desde que seja produtos da farmácia humana. Então, as receitas vão ser especiais, há um controle disso, e você continua sem o direito de importação, então o médico veterinário ele não pode ter o direito de importação, que aí já é uma outra RDC, que é a 660, que fala de produtos importados de cannabis. Então, hoje, o médico veterinário que quer prescrever esses produtos, ele vai ter uma receita especial prescrita de medicamentos da farmácia, que é uma portaria que a gente já fazia uso, que é de produtos controlados, de medicamentos controlados. Então, não pode ser manipulada? A gente não vai ter, nessa nova diretoria colegiada, né, que teve essa regulamentação, não contemplou a manipulação de produtos nem a importação de produtos. Tá? Então, houve só essa brecha que estava acontecendo em relação a produtos humanos e a gente consegue hoje fazer a indicação desses produtos através de receitas controladas. Então, a farmácia de manipulação não consegue manipular, e a gente não consegue também fazer a importação desses produtos, que é uma coisa importante de falar também. Então, a gente tem que comprar daqui. E Exato. Quem produz, como é isso? Então, esses produtos geralmente são produtos importados. Tá. Então, você tem o mercado, por exemplo, canadense, que é muito forte, o mercado europeu também é muito forte, o mercado de Israel também é muito, muito forte, o mercado americano também é muito forte. Então, são farmacêuticas grandes que fazem a extração de produtos e que geralmente já vêm para a gente isolados. Então, a gente tem CBD isolado, em várias dosagens, que são os que a gente mais tem evidência científica. O uso do CBD isolado. Então, naquela planta a gente tem vários compostos, então a gente isola um e faz com que ele tenha essa observação translacional ao longo do tempo para entender esse efeito dele, tanto adverso quanto benéfico. Então, as pessoas que querem fazer uso hoje desses produtos para os animais, elas vão procurar um veterinário que consiga entender da prescrição para fazer a prescrição e usar principalmente o CBD isolado. Antigamente, antes dessa regulamentação, o que a gente fazia era de associações. Então, existem algumas associações no Brasil que têm o habeas corpus de cultivo e esse habeas corpus possibilitava elas de fazer o plantio e fazer a extração e comercializar esses produtos. Hoje não mais? Hoje sim, hoje continua, mas essa portaria da Anvisa, ela abre também uma porta para que essas associações se regulamentem de uma maneira mais específica para ter produtos cada vez de melhor qualidade. Mas pensando nessas associações, isso não é manipulação, já são fármacos realmente consagrados, feitos aqui no Brasil de fato. Sim, você tem áreas que tem o cultivo, então você tem várias genéticas, né? Então eu costumo falar que tem várias maconhas, então você tem maconhas altas em CBD, outras altas em THC, mas todas partem de uma mesma genética, de uma mesma espécie, que é a cannabis sativa. Então você tem a cannabis sativa, ou a cannabis sativa ruderalis, ou a cannabis sativa índica, e cada uma diferentes. Subespécies diferentes, igual o cachorro, né? Então houve uma hibridização,
a gente foi para um lado, essa aqui eu quero mais THC, essa aqui eu quero mais CBD, e aí a gente caminhou nesse Rafael, sentido. explica para o pessoal de casa, então, porque tem muita gente que é leiga, que é tutor, e o veterinário também nesse assunto também está muito leigo, definitivamente. É muito novo, né? É muito novo, é tudo muito, muito atual. Como é que é a pureza? Explica o que é o CBD, o que é o THC, quais são as purezas, o que é o isolado, o que é lá na íntegra, enfim, da diferença entre o cachorro que se intoxicou porque pegou um pedacinho, uma pontinha de maconha que deixaram em casa, Sim. até realmente um produto isolado que contenha mais de 95% CBD ou menos que 0,3 THC. Dá uma norteada nisso para as pessoas saberem do que a gente está falando de verdade. Imagine que você, então, tem uma planta. Essa planta, ela tem diversos compostos de diversas genéticas e esses compostos eles vão ser extraídos mediante a forma com que houve o plantio. Então, a qualidade do solo, fertilizante, quantidade de luz, tudo vai variar para a epigenética da planta dar o que ela realmente tem de genética. Então, é uma planta. A fêmea, na verdade, é a que a gente faz a extração. Então, a gente costuma falar que é da flor da fêmea que vem a cannabis. Então, a gente tem esse composto que chama inflorescência. Então, é só das inflorescências de fêmeas não fertilizadas onde há essa aquisição aí desses fitocompostos. Então, o primeiro ponto é só a planta fêmea dá os fitocannabinoides. Então, daquela flor que a gente tem o que chamam de camarão, né? A gente tem glândulas, que são os tricomas, que têm os fitocompostos. Então, aquela imagem lúdica da folha da maconha, lá não tem canabinoide nenhum. Aquilo é só uma alusão à planta. Então, sabendo disso, entendendo que daquela inflorescência eu faço a coleta de glândulas onde eu tenho os fitocompostos, eu pego essa planta e faço extrações. E as extrações são diversas. Então, cada genética vai dar uma composição específica e cada extração vai me dar também uma composição específica. Então, o que a indústria faz? Ela tem grandes fields, né, grandes campos de cultivo, eles cultivam essas plantas. Desse cultivo, eles fazem as extrações e as secagens. Dessa resina 100%, eles fazem as diluições, geralmente em óleo, e aí colocam essas diferentes doses para venda. Né? Então, você tem um controle fabril muito grande. Então, se você pega uma planta e entende que nela tem mais de 1000 compostos, a pureza para um nível de pesquisa determina a eficácia clínica. Né? Então, para nível de pesquisa, o CBD isolado ele tem um nível de pesquisa maior porque é mais fácil de sintetizar o CBD na Colômbia e na Europa, de você pegar o CBD, colocar ele num composto e usar ele num projeto. Agora, se você for pegar óleos que são os full spectrum, onde eu tenho CBD, THC, terpenoides, flavonoides, compostos nitrogenados, todos eles fazem certos tipos de efeitos no animal. Então, para um nível de pesquisa, é muito mais difícil de você avaliar quais compostos fazem o efeito do que quando você isola o CBD, né? Você não consegue traçar um perfil do isolamento para saber o que de fato está funcionando ou atrapalhando ou causando ajudou, Exatamente. Então, o que a gente sabe os óleos de CBD isolado, eles têm um maior nível de eficácia, de evidência científica, mas o nível de eficácia está nos óleos full spectrum, onde eu tenho todos os componentes em conjunto. Então, quando eu tenho full spectrum, eu reduzo a dose, porque eu sei que há a potencialização desses compostos, diferentemente do CBD, onde eu tenho só o CBD. Então, a planta que só isola o CBD, eu tenho um efeito menor, e a planta full spectrum, onde eu tenho esses compostos em conjunto, tem os efeitos maiores. Então, eu reduzo a dose. Isso me preocupa um pouco, porque então o CBD ele é eficaz, ok, tem uns trabalhos que mostram isso, mas na verdade a gente está considerando o full spectrum, ou seja, uma série de outras coisas que nós nem sabemos que está fazendo o efeito mais esperado que nós gostaríamos. Na verdade, é isso que eu entendi certo? Na verdade, imagina que para o nível de pesquisa translacional eu preciso ter plantas da mesma composição para ter o mesmo resultado clínico. Então, isolar o CBD faz com que haja na academia médica uma certeza de que esse composto aqui ele faz um efeito. Mas as sinergias entre os compostos, eles precisam de tempo para ser estudado. Então, se você pega, por exemplo, o THC com CBD, tem um efeito diferente. Se eu coloco um terpenoide ali, tem um efeito diferente. Se eu coloco um flavonoide ali, tem um efeito diferente. Se eu adicionar um ômega ali, tem um efeito diferente.
E aí eu já estava pensando nos antioxidantes que a gente pode administrar em paralelo para esses pacientes crônicos. Também deve haver alguma correlação, uma sinergia que a gente precisa conhecer, A né? utilização da cannabis, ela também é considerada como uma terapia antioxidante, Certo. porque ela vai atuar, por exemplo, aumentando enzimas antioxidantes, como o superóxido dismutase, por exemplo. Mas essa questão que você falou, Paulo, ela é importante, porque há uma deficiência mesmo na academia médica de você estudar. E vai ser muito difícil estudar, uma vez que eu não consigo saber quais são as centenas de fitoativos que tem ali. Muitos. E eu vejo que o CBD isolado teria uma resposta menor do que ele num composto mais amplo. Isso, em termos de publicação de evidência médica, para subsidiar o uso de uma forma mais concreta, se torna difícil, se torna delicado, porque seria até uma pergunta minha também. Aonde hoje está o CBD dentro das evidências médicas? Nós já temos, é só observacional ou a gente já tem alguma coisa relacionada a duplo cego, randomizado? Em que tipo de doença? Como que está essa pesquisa? Em humanos e em animais, inclusive. Em humanos... Porque é novo para todo mundo, né? Muitas pesquisas humanas, elas partem de modelos animais, mas a gente tem modelos muito bem definidos, duplos cegos, randomizados, controlados, meta-análises do CBD em dor, do CBD para crises convulsivas e do CBD para problemas de comportamento. Então, a gente tem já níveis de evidências importantes que já nos norteiam para esse sentido. Agora, esse conceito da sinergia botânica, do uso do fitoterápico, porque, querendo ou não, a planta é um fitoterápico. Você tem antagonismos e sinergias. Então, o óleo full spectrum, ele tem uma ação muito maior do que o CBD isolado, porque ele parte de uma ideia de que há um efeito que chama entourage, que é o efeito comitiva. Então, o CBD isolado não tem esse efeito. Então, imagina que você tem um sistema endocannabinoide, você tem vários receptores no corpo inteiro, desde célula imune até terminal pré-sináptico, por exemplo, de um neurônio. E quando você dá esses óleos, cada fitocomposto vai ter um agonismo a um receptor. Então, se eu estou usando só o CBD, que é um fitocomposto, que é o cannabidiol, ele vai ter lá um agonismo ao CB1, CB2, que são receptores. Mas se eu usar o THC, ele vai ter agonismo a outros receptores também. Se eu usar o canabicromeno, o cannabinoidiol, o canabiciclol, ele vai ter agonismo a PPARs, TRPV1, que são outros receptores. Então, até não endocannabinoides. Até são receptores fora. Alguns receptores vaniloides estão fora disso. Então, o uso do full spectrum, ele causa esse efeito comitiva. A potencialização do ativo, que é o conceito da sinergia botânica, com a redução de dose. O CBD isolado não. É só o CBD ali. Eu não vou ter o efeito comitivo, eu tenho que aumentar a dose para ter o mesmo efeito de uma dose, às vezes, 10 vezes menor que o full spectrum. E aí entra naquele problema da academia médica. Como correlacionar todos esses compostos e as sinergias desses compostos numa população de animais que tem o mesmo padrão? Porque muita coisa vai variar. A composição corporal, gordura, o que come, como dorme. A própria individualidade do sistema endocannabinoide. Então, fica uma discussão muito ampla, mas é sabido que o full spectrum tem mais eficácia. Mas a gente não tem evidências que tem o CBD isolado, por exemplo. E hoje a gente tem no mercado a venda do full spectrum? Em alguns países, sim. Aqui no Brasil, Aqui no Brasil vai ser CBD isolado. A gente só tem o CBD isolado. Tem alguns componentes, como high THC, você tem alguns de venda de farmácia, alguns sintéticos, porque o THC também é benéfico. Então, o THC, por exemplo, a gente pode usar para um paciente... Né? Exato, orexígeno, para um paciente oncológico. Para, às vezes, dar fome. Para não ter uma alteração metabólica importante, laboratorial. Então, às vezes, a gente usa um óleo alto em THC buscando um efeito adverso, que é o aumento do apetite, que é o aumento da energia. E, às vezes, você usa o CBD isolado para diminuição da energia, por exemplo, da sonolência, numa síndrome de disfunção cognitiva, por exemplo. E você falou sobre a ação deles em receptores, por exemplo, CB2, por exemplo, né? Que é na resposta imune, me corrija. O 1 está mais relacionado ao sistema nervoso e o 2, várias células, inclusive, têm a resposta imune. E aí a gente pode pensar, por exemplo, numa outra situação em cães que nós temos com bastante frequência, que é a atopia, relacionada à inflamação, mastócito, desregulação dessa resposta TH2. Claro, tem a osteoartrite, tem a ansiedade de separação, tem os pacientes oncológicos, a questão da dor, tem um monte, acho que, de utilizações.
Mas existem produtos também no mercado hoje que atuam já nesse sistema endocannabinoide, né? Mesmo que não seja um CBD, não é Sim, isso? sim. Exato. Então imagine que você tem um cão atópico. E no folículo piloso, por exemplo, você tem receptor CB1. Então aquelas pessoas que não querem fazer uso da cannabis ou porque não tem um veterinário que prescreva perto, ou porque tem um nível de... não gostam, não querem dar cannabis para o cachorro, você tem produtos que são chamados de canabidomiméticos. Eles também atuam no sistema de cannabis, como por Esses exemplo o nomes PEA. são bons para aprender a língua, né? Nossa São Senhora. ótimos. É bom para dar nome para cachorro, né? Nossa. Chama de PEA. Mas vamos, mas volte. Tá no como é isso É aí um, mesmo? é um canabidomimético. Então, ele é um Exato. mimético de um canabinoide. Cannabinoide, Então, exato. se você usar, por exemplo, o PEA, que é o palmitol e o etanolamida, né? Já aproveitando o trava-língua, você pode usar junto, né? Em junção com um canabinoide, por exemplo, tipo um CBD isolado, e potencializar a ação dele. Então, já é sabido também que a equinácea atua no sistema endocannabinoide, que o ômega atua no sistema endocannabinoide, que o reiki, a acupuntura, os receptores de acupuntura, né, quando a gente faz o agulhamento, aquele efeito analgésico que às vezes é ocasionado com alguns pontos específicos, são ocasionados porque há uma liberação de substâncias agonismo endógenas nesses que a gente receptores, tem. né? Então, eu Olha costumo que falar que todo mundo interessante. já é, né, maconheiro. Por quê? Porque já todo mundo produz cannabis endógeno. É, e tem acesso a esses estimuladores, né? Exato. Naturais. Exato. Você pega a depressão, por exemplo, a depressão está completamente envolvida aí com enzimas que degradam endocannabinoides. Então, muito do que se faz com o uso da cannabis medicinal está relacionada à diminuição da ação dessas enzimas para manter esse paciente sempre com os níveis de endocannabinoides ótimos. Então, quando você tem uma depressão, você tem diminuição de endocannabinoides. Então, voltando, né, para a tua pergunta, tenho miméticos de cannabis, que é o PEA, no caso aqui, por exemplo, do Alivipet. Eu tenho endocannabinoides, que são o que a gente produz, e tem os fitocannabinoides, que são da planta. E eu posso ir ainda para um quarto grupo, que são os canabinoides sintéticos. Aí esses vão ter uma DL50, esses vão ter uma ação de overdose, por exemplo, uma ação um pouco mais deletéria se a gente erra a dose, mas a gente não vai fazer essa prescrição para animais. A prescrição para animais só vão ser relacionados aí os miméticos ou os fitocompostos. Uma dúvida que eu acho que deve ter tutor aí pensando é: quanto tempo a gente precisa de uso para ter resultado em sinais clínicos, em dor, em convulsão, em todos esses que a gente está conversando? É um resultado a curto prazo, é a longo prazo, é para a vida inteira, é uso pontual? Como é? A gente estava discutindo que o uso da cannabis ele é muito individual, né? Extremamente individualizado. Isso vai fazer, né, em relação ao nível de estar desse estresse oxidativo desse paciente, qual a idade dele, se a doença crônica está sendo tratada ou se é uma coisa nova. Então, são muitos fatores aí envolvidos em relação a quando vai começar a fazer efeito. Então, qual que é a ideia da utilização da cannabis? A gente começar a fazer a cannabis com uma dose pequena, sempre iniciando à noite e avaliando a resposta clínica desse paciente. Então, a dose da cannabis ela é num U invertido. A farmacodinâmica do canabidiol é num U invertido. Então, às vezes, eu posso aumentar a dose e ter uma diminuição do efeito adverso que eu tive com uma dose pequena. Então, isso a gente só faz se a gente tiver esse acompanhamento desse paciente. Então, nos 10 primeiros dias, a gente dá uma dose menor e vai aumentando. Aí vamos para a sua pergunta. O paciente tem dor. Dependendo, se é uma doença articular degenerativa, se ele tem dor, às vezes na primeira semana a gente já consegue controlar a dor. O animal tem uma crise convulsiva. Nos trabalhos, há avaliação de redução do número de crises, de espaçamento maior entre o número de crises, de uma intensidade menor no número de crises. E aí, para uma outra doença, uma outra avaliação. O animal tem atopia, por exemplo. A ação antipruriginose do PEA associado a um ômega e a um óleo de cannabis, às vezes é imediata. No primeiro dia, o animal já tem a diminuição do prurido. Mas isso vai ser extremamente individual. Tá. Né? Mas o que eu percebo é que sempre há uma melhora a partir do momento em que eu avalio algumas coisas. Clínicas, laboratoriais e por exame de imagem. Né? Então, se eu avaliar esse paciente, eu consigo metrificar o quanto está melhorando. Né? Então, não dá para eu só
E Saber também, se está melhorando, uma pergunta para o tutor, melhorou ou não melhorou? Preciso ter isso e metrificado. também né? o tratamento de base, né? Um oncológico, por Lógico. exemplo, né? Porque é importante dizer que Lógico. ela não Lógico. substitui Com certeza. o tratamento base da doença, né? É uma Então ela é integração, um né? adjuvante, né? Em algum momento ela substituiria o tratamento basal da doença, ou seja, da doença base? Dependendo, ele sempre vai ser usado em conjunto. Então, é importante falar também que não é uma medicina excludente, né? A gente sempre vai fazer uma associação. Eu sou da linha da terapia integrativa, né? Então, eu sou acupunturista, mas eu nunca deixo de usar um anti-inflamatório, um analgésico. Agora, os animais que vêm para mim já fazem uso das medicações e estão sem controle. Então, há uma redução de doses. Alguns animais, por exemplo, a gente reduz dose de corticoide, alguns animais a gente reduz dose de anti-inflamatório, mas pontualmente ele sempre vai acabar precisando de um O que já resgate, é né? incrível, né? Nossa, Redução de muito, dose, muito. ou às vezes até redução de fármacos que o paciente usa ao longo do Muito. dia, né? Da vida. Porque Isso já esses é fármacos, incrível. né, Carla, são inclusive também deletérios. Por exemplo, o uso de um Exato. fenobarbital longo A prazo, longo prazo, nas hepatopatias, exato. o uso de um corticoide, por exemplo, num paciente que precisa tentar controlar um pouco mais a atopia, ou dos anti-inflamatórios na osteoartrite. É tudo que a gente São, quer, né? exato. É redução de Se dose e conseguir qualidade de reduzir vida. dose, já é um bom, Ótimo. né, um bom resultado. Nossa. Os extremos são ruins, né? Há os médicos veterinários que não gostam de uso de antibiótico, anti-inflamatório, e há os que não gostam da medicina integrativa. Então, eu acho que se a gente tem... O caminho do meio é o melhor, né? Se a gente tem né, a medicina endocannabinoide aí, a cannabis medicinal, 5.000 anos de observação, que vem praticamente como se fosse uma medicina chinesa, né? Que no nordeste do Planalto tibetano lá, houve as primeiras plantas de cannabis. E do outro lado, o antibiótico de última geração, eu tenho que usar o caminho do meio, Claro. né? Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com uma cistite, eu faço uma lavagem com soro ozonizado na bexiga dele, dou a cannabis para melhorar o controle de dor e posso usar um antibiótico de última geração para E tá fazer tudo bem. Tá tudo bem, Tá vai dar tudo bem. certo e a gente vai seguindo assim, É né? isso Então, é importante falar isso. A gente Caminho do falou meio é o melhor. bastante sobre terapia, ok, mas e efeitos adversos? Aonde que o tutor se preocupa? Pode haver alguma overdose? Que efeitos adversos ele tem que se preocupar ou ele tem que alertar o médico veterinário, até mesmo o próprio médico veterinário, né? Imagina que quando o mercado não tem uma regulamentação, a gente abre muitas brechas aí para falsificação de produtos. Então, em alguns congressos, por exemplo, da Colômbia, eles avaliam falsificação de produto, colocando lá dentro analgésicos pesadíssimos, ou até mesmo contaminação com fungo, com bactéria, né? Então, assim, o primeiro ponto é, da onde que está sendo feita essa administração de cannabis? Você entrou no Google e colocou lá cannabis medicinal e pediu sem receita? Você não sabe o que você está dando. Então, acho que um ponto importante é esse. Controle Saber da matéria-prima. da onde está vindo. A A fonte, isso. belezinha. Então, Regulamentação dessas né, fontes. agora a gente vai ter regulamentação, com isso a gente tem produtos de melhor qualidade. Então, isso vai ser bom para o mercado veterinário. Claro. Né? Então, esse é um ponto importante. Mas a gente estava falando em relação a efeitos adversos. A cannabis, como a gente faz essa prescrição diminuindo a dose, inicialmente aumentando gradativamente, o nosso objetivo é ter o menor efeito adverso possível. E os efeitos adversos mais comuns são sonolência, você tem a incontinência urinária nos animais, né? Então, você tem um paciente, Rafa, ele fez xixi na minha cama. Pode ser da cannabis? Pode. Né? Você tem excitação, aumento do nível de apetite, e você pode ter reações adversas um pouco mais moderadas, como, por exemplo, ataxia proprioceptiva, né? Você pode ter. Então, você tem, às vezes, alguns animais aí desenvolvendo essa dificuldade em andar, então isso assusta um pouco o tutor, né? Mas o importante é não tem overdose. Esse animal não vai morrer. Né? Ele vai, às vezes, para terapia de suporte, faz um soro e em 24 horas está liberado. Né? Então, aí isso é ajusta a importante. dose. Ajusta, obviamente, Ajusta a dose. Dos pacientes todos que eu acompanhei, que os efeitos que de fato apresentavam eram depressão. Era realmente a sonolência, a depressão, e aí ajustava essa dose Já resolvia. Já melhorava. Até mesmo trocar o óleo, né? Então, se você está dando um óleo CBD isolado, às vezes você pode dar um óleo full spectrum ou um óleo high THC, e esses óleos, eles vão ter funções diferentes, né? Então, Claro. cada tipo de óleo vai para um caminho, né? Rafael, pode ser usado em pet saudável? Porque a gente está falando de vários processos aqui inflamatórios, crônicos, etc. Mas o paciente saudável, ele tem benefícios também? Ou ele não precisa? Porque
pode haver um cara crachá de, o tutor vê benefícios para o consumo dele. Sim. Ele já Por- consome. Por que com não? O que eu posso frequência, oferecer? Se sente bem, né? O que mais eu posso oferecer para o meu pet? Tá tudo bem, tá tudo ok. Existe isso? Alguma prevenção, alguma melhora, um upgrade aí de saúde? Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas lá em Campinas a gente já começa a perceber que alguns tutores já vêm para medicina preventiva. Tá. Então as pessoas veem, meu cachorro tá bem, meu gato tá bem, eu quero mantê-lo assim por um tempo maior. E aí a gente faz uso de suplementação e às vezes eu faço uso sim da terapia canabinoide, ou o que a gente chama de terapia de reposição canabinoide. Porque justamente, às vezes, eles têm algumas doenças, alguns sinais clínicos que são imperceptíveis para o olhar do tutor. Então, eu tenho, por exemplo, uma câmera, que é um termógrafo, e eu avalio a temperatura da superfície do corpo. Então, às vezes, esse paciente vem para mim e fala assim, ele não tem nada e eu quero ter uma medicina aqui preventiva para ele. Aí eu faço uma avaliação, ou da medicina chinesa, ou pela termografia, e eu vejo que tem um ombro que está mais quente, eu tenho um cotovelo que está com uma inflamação. Então, às vezes, é uma coisa tão imperceptível, Que não ou dá tão sinal clínico, subclínica, Ela né? é subclínica, Ela é subclínica, Ela vai ser sintomática. um problema se ele não identificar. E aí, nessa com o tempo. ida, você que vai só para fazer uma terapia de reposição canabinoide acaba, né, fazendo um tratamento subclínico. Isso acontece também em cavalo, acontece também em animais de criação. E Né? gatos? Gatos também. Gatos, eu tô tendo uma casuística muito grande de felinos lá no hospital. Grande parte deles encaminhados aí do especialista que está lá no hospital. Então, eu vejo uma tendência maior aí, uma aceitação maior também por parte dos tutores de gatos, da medicina com cannabis. Com as mesmas indicações? Com as mesmas indicações. Mas o gato tem a mesma metabolização do cão Não, nesse aspecto? não tem. Pelo que eu vi, tem alguma alteração em dose, Tem alguma né? alteração e, por incrível que pareça, nesse sentido, o gato ele é um pouco mais resistente do que o cachorro. Né? Então, o gato ele tolera doses um pouco maiores do que o cão nos trabalhos. Né? Então, a gente faz para controle de dor, para doença articular degenerativa, ou animais que têm, por exemplo, problemas psicocomportamentais, ansiedade, estresse de separação e tudo mais. Então, a gente tem bastante aceitação por parte dos tutores de felinos também. Muito bom. O que você acha, Rafael, do uso a longo prazo? Assim, o que você vê nesse mercado que é tão ascendente, que mobiliza, né, um valor expressivo aí em dólares? Como que você imagina daqui 5, 10 anos essa aplicabilidade, essa facilidade das pessoas entenderem e utilizarem tanto os miméticos, quanto os isolados, quanto os full spectrum? O que você acha, assim, de... Eu acho que a sua pergunta também já que é ao longo prazo, tem estudos mostrando o que acontece com o uso a longo prazo? Então, qual foi o mais longo prazo, digamos assim, que se tem, né? Porque existe algum efeito de depósito, existe algum efeito com o uso crônico que nós precisamos ter cuidado, ou estudos que mostrem isso? Na medicina humana tem alguns estudos envolvendo esse uso a longo prazo, mas envolvendo o uso recreativo em adolescentes. Então, esse uso de longo prazo, ele desenvolveu nesses adolescentes uma tendência maior a, por exemplo, esquizofrenia e depressão, né? Por quê? Porque a cannabis, principalmente o THC, ela aumenta a neuroplasticidade, que no adolescente... É enorme. Você vai já jogar um componente psicoativo numa cabeça que está aumentando essa neuroplasticidade. Então, há um efeito deletério. Então, isso a gente está falando do uso recreativo. Tá? Agora, nos animais, você não tem esses usos a longo prazo, essas avaliações a longo prazo. É sempre acompanhado, acompanhado, tudo mais. Algo recente também. Mas você vai ter algumas alterações laboratoriais do uso da cannabis. Por exemplo, alterações do bioquímico hepático. Então, você tem essas alterações que são acima do limite superior, mas são alterações super compatíveis com uma boa saúde e tudo mais, mas você tem alterações laboratoriais importantes, tá? Mas esse uso aí a longo prazo de depósito foi feito bastante na medicina humana, principalmente com os adolescentes. E o que você enxerga, imagina desse mercado, principalmente nacional, né? Que a gente tem hoje uma flexibilização, como você comentou, né, dessas normativas agora da Anvisa, mas o que falta, o que você imagina que precisa ser melhor elaborado, regulamentado? O que você imagina daqui uns 5, 10 anos nessa medicina? O próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele comentou que quando houve essa regulamentação pela Anvisa,
O MAPA e o Conselho Federal foram os que foram os ativos para pedir para a Anvisa fazer essa regulamentação. E o Conselho Federal falou uma coisa muito importante, que não adianta de nada a regulamentação se o veterinário não souber prescrever, né? Então é como se a gente saísse da faculdade já meio defasado, porque alguns trabalhos também mostram que os médicos americanos não estão preparados para prescrever cannabis, porque mais de 90% nunca teve nada na faculdade falando disso. Sim. Então acho que um ponto importante a gente vai passar por um período de educação continuada para que esse médico veterinário consiga fazer a prescrição de maneira correta. Eu acho que esse vai ser o primeiro ponto. Mas os produtos que vão aparecer no mercado vão ser de CBD isolado. Numa segunda onda, provavelmente hajam produtos aí full spectrum. Então, a gente acoplando o THC junto dessas terapias. E numa terceira onda, talvez produtos que nem tem nos Estados Unidos, que são biscoitos, petiscos, brinquedos, base de cânhamo, derivados de cannabis, né? Não somente o medicamento em si, mas derivados da planta, né? Então, acho que essa daí vai ser a terceira onda que vai acontecer provavelmente dentro em breve, né? Nos próximos 5 anos. Então, acho que nesse primeiro momento, a educação continuada vai ser, né, o mais importante para que esse veterinário entenda o que é para conseguir prescrever, porque senão não consegue prescrever. Né? Ou seja, os colegas precisam fazer cursos de formação sobre o assunto, apesar deles terem o direito de prescrever, porque é um remédio controlado, não um remédio, digamos, funciona como um remédio controlado como qualquer outro, então está dentro da capacidade do médico veterinário de prescrição. Mas sabemos que ele não tem essa capacidade de formação, porque eu não vi na faculdade, você não viu. Sim. Tudo bem que a gente já tem eu, pelo menos, já tenho um tempo, né? Os mais novos... Não, você não tem que concordar com isso. Que coisa absurda. Por que você falou Porque eu também tenho um tempo longo. Não, eu também não vi na faculdade. Era pra você falar, não, Paulo, não é assim, gente. Ao vivo isso é terrível, né? Mas, enfim... Somos jovens. Enfim, abafa o caso. Os jovens também, que estão saindo da faculdade agora, também não têm. Menos. Né? Não Talvez tem. Então, precisam se aprofundar, porque... Pela nossa conversa aqui, né, Carla? A gente viu que a gente não sabe nada, né? E outra coisa... São muitas variáveis. O próprio produto já tem uma variabilidade incrível, que não está sob mensuração, que, na verdade, eu vejo como um calcanhar de Aquiles, que é um ponto complicante na prescrição, no acompanhamento, na pesquisa, que é a não definição de fato do que é, na sua concepção maior. E ainda do que nós conhecemos, existem várias concentrações e variações conhecidas que vão ter que ser aplicadas em cada doença, em cada problema, de acordo com a sua necessidade. Então, precisa de um estudo melhor. Não é assim, posso prescrever CBD. CBD com fenobarbital, CBD com... Não, e lógico, quimioterápico, né? CBD com ansiolítico. Eu acho que a experiência, né, na aplicação, na prescrição, no reconhecimento dos sinais, como ele comentou, individualidade, né? Eu acho que isso leva muito tempo para você conseguir reconhecer naquele paciente que você prescreveu que o uso fez sentido nisso. Enquanto amadores, a gente não consegue mensurar isso, né? E é lógico que a experiência associada a conhecimento, a cursos, especializações, acho que vão, como você comentou, Rafael, a educação continuada acho que vai começar a aparecer e aí vão surgir profissionais que realmente sabem fazer essa prescrição, exatamente. Não dá para a gente virar e falar assim, então eu vou começar a comprar de fulano, vou começar a prescrever, sem saber o que esperar, né? Essa porque não é inócuo. Não é. Não é inócuo. Não é. Ou da onde vem, né? Exato. Quantas vezes às vezes estou conversando assim, eu já fiz cannabis para minha mãe e não resolveu. Aí não, beleza. O que você fez, né? Da onde veio? Eu tenho um amigo do Ares que conseguiu com um amigo do amigo. Eu falei, a gente tem que parar daí porque você não sabe o que você deu. O que você está dando? Da onde está vindo isso? Então, é a mesma coisa que você está usando um fármaco sem saber a dose. Você está usando, assim... sem saber se é o fármaco, sem saber, né? se é o fármaco. Antes disso. Né? Ou sem saber se tem uma contaminação ali e tudo mais, né? Então, às vezes, o desespero leva as pessoas para esse caminho mais sombrio, né? Então, com a regulamentação... houve essa perspectiva de, agora nós temos um lugar, né, uma farmácia para fazer uma indicação e a gente tem uma regulamentação e aí, a partir desse momento, a gente vai criando novas ondas
de produtos, da base de cannabis, de extrações e tudo mais, né? Então, acho que é um mercado que está em plena ascensão, né? Em Isso sem plena, dúvida, é. né? Sem dúvida. Mas é como você comentou, em plena ascensão, mas quem está na ponta ali na prescrição também precisa Correr atrás. e alcançar essa velocidade, Sim. né? Justamente hoje, ainda mais num mundo que a gente vive tudo muito rápido, né? Você coloca Para dar aí, errado é pra dar muito errado, fácil, né? É exatamente. muito rápido também. Muito Também, rápido. também. Né? Então, é importante que a gente saiba que há uma terapia nova, né? Querendo ou não, a regulamentação ela é nova, mas a terapia com cannabis já tem muitos anos, mas há a possibilidade de melhora clínica dos pacientes, né? Então, se você entender a importância que a faculdade tem, né, que nós como médicos veterinários temos na prescrição, na ponta da caneta, a gente está com um produto muito interessante para fazer bem para os pacientes. Precisa saber usar, né, Rafael? Agora precisa saber usar Exatamente. essa né? ferramenta. Grandes responsabilidades, grandes liberdades, e aí a gente precisa saber agora usar da É forma isso aí. correta e não fazer virar Uma panaceia. Exato. Né? Um Exatamente. suco de quiabo para tratar a sinomose, por exemplo. Né? Por Então favor, não né? pode, tem que ser um pouquinho mais específico que Tem isso. que estudar, Tem né? que estudar, Bumbumzinho na definitivamente. cadeira, vamos estudar o assunto, vamos fazer curso, vamos, né, acompanhar pessoas como o Rafael que fazem essa terapia ser real, né, no dia a dia há mais de 10 anos, em vários países, para a gente entender e começar a assimilar algumas coisas que não estão no nosso universo, estão no do Rafael, né? E a gente tem que aprender com essas pessoas, gente. E é para isso que a gente traz esses experts para conversar com a gente aprender com eles. É ou não é? Aprendeu Olha, um monte? com certeza, vou sair daqui e vou pesquisar mais coisa. Um monte. Mais do que eu já li, inclusive, para poder ter essa conversa. Pois porque é. eu era um completo Tem que ignorante. estudar para conversar com ele, para depois, né? Com certeza. E eu acho que só traz mais conhecimento e mais conhecimento, né, Carla? Então, assim, saio desse papo talvez relaxado, com um efeito, assim, CBD de relaxamento, talvez, Sim, né? eu acho que eu saio com um pouquinho mais de orexígeno. Meu THC talvez esteja um pouquinho mais alto. Esse horário aqui eu já tô com Mas fome. também você já tá com duas aí, né? barrigão, é. Você e Pois outra, é, então... eu divido tudo que eu como. Pois é. Mas lá no hospital é interessante, né? Só para finalizar, acho que um dos grandes objetivos da medicina integrativa é essa interação mesmo, porque você vai falar comigo, por exemplo, perto de um especialista de felinos ou de doença infecciosa e nutrição, eu também tenho um conhecimento cross, limitado. né, de Então, conhecimento. a gente tem um cross. Então, Claro. imagina você estar no hospital com 40 especialistas, o quanto a soma disso não Fantástico. dá um balaio, né? Então, acho que Fantástico. esse acho que é o ponto, né? A gente unir, somar, que nem o sistema endocannabinoide mesmo, É isso full aí. spectrum. Soma vários profissionais aí. para ter um efeito potencializado aí em benefício do paciente. Né? É isso aí. Muito bom, né, Carla? Vamos É encerrar isso. esse bate-papo, que foi muito construtivo. Eu só tenho a agradecer a iniciativa da Agener, ao Rafael por Obrigado, todo esse Paulo. Obrigado, conhecimento, a você, Carla, e a nossa ainda Bela. companheira, que já não vai estar mais aí, né? E a todo mundo que está em casa assistindo. Compartilhem se estão gostando, mandem mensagem, mandem perguntas, mandem sugestão de temas, porque é assim que a gente vai fazer esse programa ser cada vez melhor, porque esse programa é para você e aqui a Olhadinha pode. E vale lembrar que se você conhece alguém que tem pet ou veterinário que precisa dessas informações, compartilha essas dicas, compartilha esse conteúdo que é feito para aumentar a informação e trazer essa informação descomplicada, é claro. Então, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Rafael. Obrigado, Carla. Obrigado, Paulo. E é isso. Acompanhem, fiquem por aqui e conversem com a gente.